Segunda Crônicas, capítulo 20. Vamos do verso 3 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na tua angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Irmãos, não há mais invasão como havia no passado, de uma nação invadir uma outra de repente. É claro que ainda há invasão de uma nação a outra, mas isso demora um período, começam umas dificuldades, umas desavenças, e depois de muito tempo pode estourar uma guerra. Mas nesse texto que nós lemos, é algo muito repentino. Vem sobre Jerusalém, 3 povos se levantam para guerrear, e o rei Josafá, ele não sabe o que fazer, e ele diz isso a Deus, que ele não sabe o que fazer. Na verdade, não só ele diz, mas todo Israel declara a sua necessidade, dizendo que não sabe, diante dessa situação, o que fazer. É claro que um acontecimento como esse é difícil acontecer num país, um país que quase todas as nações gostam. O Brasil é assim. Mas vem sobre nós muitas coisas das quais nós não esperamos. E tira o nosso rumo, tira o nosso chão, algumas vezes rouba a nossa alegria, algumas vezes roubam a nossa paz, e muitas vezes nos causa medo de algumas situações caóticas, adversas, tempestuosas, das quais nós vivemos e passamos. Isso traz muita angústia em nossos corações quando passamos por lutas, por dificuldades, quando passamos por adversidades, quando não sabemos qual o rumo que devemos tomar, quando não sabemos o que vai acontecer amanhã. Em muitas pessoas a ansiedade toma o coração de forma tamanha,
e absurda que a pessoa perde totalmente o controle de si e de tudo ao seu redor. O pânico invade as nossas vidas. Eu não sei como é que você está, mas eu sei que todos nós passamos por diversas lutas. Todos nós. Eu sei que todos nós temos momentos extraordinários de grandes vitórias e muita bênção de Deus. Mas talvez você está aqui nessa noite e está passando por grandes lutas. Lutas terríveis, das quais você não sabe, talvez não sabe nem como lutar, e talvez você nem tem força para lutar, e você não tem ideia o que fazer para essa situação mudar. É interessante que Josafá, o rei, ele é um homem que, filho de rei também, rei Asa, e Asa fez o que era reto perante o Senhor, e ele aprendeu com o pai a fazer o que é reto perante o Senhor, e ele começou a reinar aos seus 35 anos de idade. É uma boa idade, 35 anos. Porque eu acho que a pessoa pega uma maturidade melhor depois dos 30 anos. Então, 35, desculpa aí quem tem 22, quem tem 19, né? Quem tem 20. Eu sei que vocês têm uma força e um vigor excelente. Mas depois dos 30 anos, eu acho que você começa a olhar a vida de uma forma diferente. E 35 já está mais maduro ainda. E ele começou a reinar com 35 anos. E ele reinou 25 anos. E a história dele na vida diz: ele fez o que era bom perante o Senhor. Isso está escrito. Um relato maravilhoso de alguém que fez o que era bom diante do Senhor. Alguém que aprendeu a adorar a Deus, a cultuar a Deus pelo seu pai, mas ao mesmo tempo Josafá era um homem de grandes reformas religiosas, e ele fez o que era reto perante o Senhor. E eu fico pensando, no final da minha vida, na minha lápide ou na mente de quem me conheceu, vai dizer assim: aqui jaze alguém que fez o que era bom perante o Senhor? Será se na sua alguém vai lembrar que você fez o que era bom perante o Senhor? Também está escrito que alguns reis fizeram, logo no início da sua biografia, diz assim: fizeram o que era mal perante o Senhor. Como que vai ser? Como é que você tem vivido em meio às situações adversas da vida? Será se você tem esquecido de um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus do impossível, um Deus de milagre? E o coral cantou aqui: meu Deus é um Deus de milagre. Olha que negócio. Será se você esquece disso? Eu quero ministrar o seu coração o Deus que age com poder e graça. Você tem visto o agir de Deus? Você entende que Deus age com poder e graça? Você compreende que Deus pode mudar tudo? Deus pode transformar a sua história, que Deus pode te dar vitória, que Deus pode te curar, que Deus pode te libertar na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo que está nesse lugar? Você entende que a manifestação da graça de Deus, de um Deus que age, que trabalha, que manifesta no meio do seu povo, Ele ainda faz isso com o seu poder e com a sua graça, através do seu Filho e do Espírito Santo nos nossos dias, agindo de forma grande, tremenda e extraordinária? Será se você hoje, que talvez está passando um momento de dificuldade, será o que você faz hoje? Será se você busca em Deus?
Ou busca em alguém a solução da sua vida? Será se você tem tido o discernimento que tudo se resolve através de um Deus todo-poderoso, um Deus que ouve a oração e sente prazer em ouvir a nossa oração? Quando nós lemos esse texto, eu mesmo fico maravilhado, porque a oração de Josafá está recheada de conhecimentos bíblicos, irmãos, de uma forma extraordinária. Nesse pedacinho que eu li com você, ele cita mais de 6 textos bíblicos. É como ele pegasse o seu argumento diante de Deus e dissesse assim, ele fosse um advogado e pegasse o argumento da palavra de Deus e dissesse assim: Deus, está aqui. Esse povo vem contra nós, mas o Senhor não permitiu, quando saímos do Egito, que destruíssemos esse povo. Ele tem nos dado essa paga. Deus, esse povo vem contra nós, mas o teu povo está na tua casa. E o Senhor disseste que se tivesse peste, ele muda algumas palavras, fazendo da sua oração um pedaço da oração de Salomão, mas dizendo: Deus, o Senhor prometeste isso, e aqui é a tua casa, e nós estamos orando ao Senhor. Meus irmãos, precisamos entender que Deus se agrada que quando eu e você usamos em nossas orações referências bíblicas das promessas de Deus, do agir de Deus e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Mas infelizmente nós nos afastamos da verdade, nos afastamos da palavra e não lemos mais a palavra como deveríamos ler. Você pode experimentar o Deus que age, porque o Deus que age é um Deus fiel à sua palavra. E Josafá compreendia essa verdade, que o seu Deus, que é um Deus vivo, que age, é fiel à sua palavra e ele argumenta através da palavra de Deus. O Deus que age com poder e graça, ele age apesar de que os meus e os seus inimigos sejam muitos. Deus pode nos livrar. Quando você lê o verso 1, você vê que 3 povos saíram ao encontro do povo de Jerusalém, Reino do Sul, nesse momento, para guerrear, para destruir. Eles eram muitos. Mas é necessário acreditar que por mais que você tenha passado por muitas tribulações, Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar a sua história. Por mais de se levantar coisas de todo lado, ao qual você fica estarrecido em ver tanta dificuldade, Deus pode te livrar de todas elas, em nome de Jesus e para a glória de Deus. E quando Josafá recebe essa notícia terrível, que 3 nações querem guerrear contra eles, ele faz o que é necessário fazer: buscar o Senhor. Você precisa buscar mais a Deus, irmãos. Eu amo um texto que diz assim: buscar-me-ei quando me buscardes, serei achado de vós, diz o Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus extraordinário, e Josafá compreende isso. Quando você lê o verso 3, então Josafá teve medo, mas pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum. Se eu vou fazer um jejum, não só ele, mas todo o povo, todo Judá. Foi uma comoção nacional, onde toda a nação jejuou, buscando a Deus, buscando a intervenção de Deus. Há coisas que o homem não consegue fazer. Ninguém que você conhece pode fazer algumas coisas por você, homem. Mas Jesus Cristo
Ele pode fazer o extraordinário. Você deve aprender a buscá-lo. Buscar com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Você e eu devemos aprender a orar a um Deus fiel à sua palavra e fiel às suas promessas. Precisamos rasgar os nossos corações diante de Deus. Precisamos sacrificar algum tempo de nossa vida para a busca contínua ao Senhor. Precisamos aprender a mortificar os nossos desejos carnais em jejum e oração para bendizer, exaltar e buscar a resposta de Deus. As nossas demandas, as nossas situações caóticas, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos. Devemos pedir a Deus que abra empregos, que mude a nação, que transforme vida, que restaure, que salve, que santifique a igreja, que transforme de uma forma poderosa a cada vida, a cada coração que adentrou esse lugar, possa ser impactado pela presença do Deus que está aqui, vivo, e é Rei, acima de todas as coisas. Devemos buscar o Senhor. É necessário que a igreja possa entender que o nosso Deus é um Deus que age. E quando você compreende que Ele age, você busca. Agora, se você não tiver esse entendimento, você não vai buscar Deus. Se você não compreende que Deus ouve a oração, mas não só ouve, Ele toma uma iniciativa, você não vai orar. Você vai procurar quem você quiser. Infelizmente, deveríamos aprender a buscar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. É necessário entender que o nosso Deus age com seu poder e graça, e compreender quem é o nosso Deus e quem somos. E eles entendiam que Deus era um Deus poderoso, é um Deus santo. Então, diante desse Deus, eles confessam as suas fraquezas. E a primeira fraqueza de Josafá e do povo está aí no verso 3. Não só Josafá, mas todo o povo tiveram medo. O medo é algo comum quando você está vivendo uma situação difícil. Não existe ninguém que não tem medo. Tem alguns que têm pouco medo. Mas não tem ninguém que não tem medo. Imagine uma notícia ruim, se não te abala, você tem medo. Tem medo. E eles tiveram medo, não pode continuar o tempo todo com medo das situações, porque nós devemos olhar que o nosso Deus, Ele age com poder e graça, e quando você compreende isso, você não vive o tempo todo com medo. As adversidades vêm, causa medo, mas você olha para Deus, então você mostra a sua situação diante de Deus. Eles estavam com medo, eles disseram que não havia força neles. Eles entendiam que eles não podiam guerrear aquela guerra. Eles entendiam que não podiam vencer aquela batalha. E eles abriram seus corações diante de Deus, dizendo: em nós não há força. Tem tanta gente na igreja que é tão soberbo, que não se quebra diante de Deus e diz assim: eu estou com medo, eu não tenho força, e eu não sei o que fazer. Irmãos, todos nós passamos por momentos assim, que nos dá medo, que nós não temos forças para guerrear, e que nós não sabemos o que fazer. Então, esse povo de Deus, diante de uma ameaça, eles abriram
o seu coração a Deus, como se fosse um raio-x de si mesmo, e confessar a Deus as suas fraquezas. Quais são as suas fraquezas? Sabe, quem não reconhece, nunca consegue superá-las. Porque não é você que vai conseguir superar suas fraquezas, é Deus que vai agir em sua vida, ou é Deus que vai te dar força, ou Deus vai fazer por você. Então é interessante que eles entendem, eles veem que a situação é caótica, é difícil, causa desespero. São 3 povos, uma grande multidão, eles buscam a Deus, eles abrem o seu coração, eles confessam a Deus a sua necessidade. Verso 6, ele diz: ah, Senhor Deus, Deus de nosso Pai, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão estará força e poder, e não há quem possa resistir. Ele, nos versos 6, na oração, faz algumas perguntas retóricas que todo mundo sabe responder. Entendendo as suas necessidades, eles olham para Deus e dizem assim: não és tu Deus dos céus? E a resposta é sim. Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? E a resposta de Deus é sim, sou eu mesmo. E aí ele diz: não é na tua mão que tem força e poder e ninguém pode te resistir? E a resposta retórica aí é sim. Eles fazem perguntas a Deus, perguntas das quais eles têm a resposta, eles entendem. Então eles confessam a Deus que eles não conseguem, mas eles entendem que Deus pode fazer. E compreendendo isso, eles olham para a sua realidade e dizem: os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão diante de Ti, meu Deus. Os nossos olhos estão focados e mirados para um Senhor que pode todas as coisas, que governa todos os reinos, que tem força, que tem poder. Os nossos olhos estão fitos em um Deus que prometeu que se fizer oração nesse lugar, na casa de Deus, o Senhor iria ouvir dos céus, perdoar os pecados e sarar a terra. Então eles usam a palavra de Deus para dizer a Deus: Deus, confiamos no Senhor, porque em nós não há força, não confiamos na nossa vida, não confiamos em nós mesmos, porém confiamos em Ti. Você precisa confiar em Deus. E quando tomamos uma atitude assim, irmãos, esse é o caminho da vitória. É maravilhoso quando nós olhamos o verso 14, o verso 13, todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Há uma comoção nacional, um idealismo nacional e uma crença nacional, um jejum nacional, e algumas vezes não há um propósito só da igreja. Algumas vezes a igreja anda para um lado, outro para o outro. Aqui não. Há um desespero tão grande que todos dão as mãos. Mulheres, crianças, idosos, todos de pé diante do Senhor, orando a Deus e dizendo: Senhor, os nossos olhos estão em Ti. O verso 14 chama a sua atenção, que diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. O Espírito de Deus veio sobre Jaaziel. E esse homem começou a profetizar no verso 15, e disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E o que o Senhor diz: não temais, nem vos assusteis,
por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, olhamos para Deus, entendemos que só Deus pode mudar, sabe o que acontece? O Espírito Santo aparece para nos ajudar. Ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo vem para nos ajudar. O Espírito Santo, de forma imediata, é uma ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo sempre agiu. Desde Gênesis 1, o Espírito pairava sobre as faces das águas. Então o Espírito Santo vem e toma esse profeta e ele diz: não temais, porque a peleja não é vossa, é de Deus. Meus amados, você precisa entender que o Espírito Santo de Deus é uma promessa de Deus de estar conosco todos os dias até a consumação do século. Ele irá nos guiar e ajudar em todas as coisas. É palavra de Deus isso. Então o Espírito Santo responde àquela oração. O Espírito Santo aparece para animar, para fortalecer, para sustentar. E talvez você está aqui hoje e precisa da ajuda, da intervenção da terceira pessoa da Trindade, da ação do Espírito Santo, renovando, animando o seu coração, te dando uma esperança em um Deus todo-poderoso, num Deus que pode mudar todas as coisas, num Deus fiel, num Deus que age com poder e graça. O Espírito Santo faz isso. Não temas, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. E Deus não só fala, mas Deus age. Se você for continuar a ler aí o verso 15, você vai ver a ação de Deus de uma forma maravilhosa e extraordinária, a resposta do Espírito Santo a isso. Quando você lê o verso 17, você fica abismado com Deus maravilhoso do qual você tem e serve, de um Deus extraordinário, de um Deus que ordena o povo, no verso 17, a tomar posição da guerra, mas eles não irão guerrear, eles não irão fazer nada, eles irão entender que Deus está com eles, Deus está na vida dele, Deus está agindo no meio deles, Deus está com eles. Deus está com você? Amém? O verso 20 é um verso muito conhecido e muito mal interpretado. Pela manhã cedo se levantou e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarais seguros. Credes nos profetas e prosperarei. Aqui são realmente os profetas de Deus que profetizavam como boca de Deus e oráculo de Deus. Então, credes nos profetas e prosperarei. E crede no Senhor vosso Deus. E o povo de Judá creu em Deus. O povo de Judá se fortaleceu no Senhor. O povo de Judá compreendeu que Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus forte. Deus é um Deus do impossível. Deus é um Deus extraordinário. Nós precisamos compreender que o nosso Deus venceu a morte. O nosso Deus venceu a morte. O Senhor Jesus Cristo é mais forte do que a morte.
Não há nada que o Senhor Jesus Cristo não possa fazer. Devemos acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, vivo e real, que age no nosso meio com seu poder e graça e pode transformar a sua vida e a sua história. Ele transformou a vida e a história de muitas pessoas no decorrer da história do mundo, em várias localidades. E Ele é o mesmo Deus que age da mesma forma, com o mesmo poder e com a mesma graça, porque Ele te ama. Ele ama e age em seu favor. A igreja e o povo de Judá, diante dessas verdades, eles entenderam que a adoração seria a maior expressão ou a maior arma diante das dificuldades. Eles louvarem a Deus, bendizerem ao Senhor, exaltar ao Senhor, seria a melhor coisa que eles poderiam fazer. E se você continuar, ler o texto, depois que o povo adora, depois que o povo glorifica, exalta e bendiz a Deus, uma nação lutou contra a outra. E Israel não teve de fazer nada, um matou o outro. No outro dia era só todo mundo morto. Não teve de fazer nada, não teve de levantar uma espada, não teve de dar um tapa em ninguém, nada. Então somente entender quem eles eram, entender quem é Deus, confessar a sua vida diante de Deus, se render diante do Senhor dizendo: eu não sei o que fazer, e deixando Deus agir, e adorando a Deus na beleza da sua santidade. Sabe, irmãos, a história de Josafá termina de uma forma maravilhosa. A história de Josafá termina como alguém que fez o que é reto perante o Senhor. Como foi que começou a sua história? Talvez a sua história começou de forma maravilhosa. Talvez você é alguém que entendia que em toda circunstância você deveria buscar ao Senhor, por mais adversa que ela seja. Talvez você foi alguém que abria o seu coração e confessava a Deus as suas fraquezas e os seus pecados. Talvez você foi alguém que viu muito a manifestação de Deus através do Espírito Santo agindo de uma forma extraordinária. Talvez você foi alguém que já viu Deus guerrear as suas guerras. E talvez você foi alguém que adorava a Deus em meio às dificuldades da vida. Mas quem é você agora? É o mesmo? Continua do mesmo jeito, com mais intensidade, com mais amor, com mais fervor, com mais fé, diante dos obstáculos da vida? Deus deseja que você se renda a Ele e permita que Ele faça o que você não pode fazer. Você não é capaz de fazer. Você não é capaz de viver uma vida de santidade. Você não é capaz de viver uma vida de integridade se o Espírito Santo não agir na sua vida. Você não é capaz de experimentar nenhuma vitória se lá do alto do Senhor Jesus Cristo não for te dada. Se renda a Deus e deixa Ele conduzir a sua história. E quando Ele conduz a nossa história, pode se levantar 10 povos contra nós, 30, 100, 1000, mas não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque é Deus que te sustenta, é Deus que te segura. Quem aqui está em pé, crente, você só está porque Deus está te sustentando. Então se renda a Ele. Saiba quem você é. Nada.
Saiba o que você pode fazer. Nada. Entenda quem é Deus. E se renda diante do senhorio dele. E deixa ele fazer o que você não faz. Em nome de Jesus.